Ok, estamos agora iniciando a nossa unidade 2, certo? Nessa unidade, como eu já coloquei na unidade anterior, na introdução, a gente teve que fazer uma divisão diferenciada, tá? Se vocês olharem o sumário de vocês, do livro, vocês vão perceber que agora eu vou trabalhar 2 capítulos que estão distantes um do outro, certo? É o capítulo 3 e o capítulo 6. São 2 capítulos distantes porque eu achei melhor juntá-los e trabalhar na outra unidade, na terceira unidade, os capítulos que seriam mais afins, que são os capítulos que falam só de Brasil. Tá bom? Bom, nessa segunda unidade, a gente inicia com um texto que vai falar sobre os clássicos, né? Um texto, A Filosofia e o Conceito de Clássico, da professora Cornelli e do professor Carvalho e da professora Coelho. São 3 autores que vão discutir isso pra gente. Vamos lá, pensando rápido nos nossos conceitos, né? Pois bem, então, os autores começam dizendo pra gente que a primeira questão que a gente tem que entender é que a história da filosofia é construída por memórias, tá? A partir de memórias. E o que seria memória? E os autores dizem pra gente, memória é escolha. Aquilo que eu desejo guardar, aquilo que eu desejo reservar na minha capacidade de compreensão. Compreendendo assim, então, a memória como sendo uma escolha, dando um passo de cada vez, né? Eu também entendo que se ela é uma escolha, ela também vai ser um esquecimento seletivo, tá? Eu vou ter que escolher um caminho e vou seguir esse caminho. Ao seguir um caminho, eu vou ter que esquecer outro. Esse elemento de esquecer outro não significa que ele não serve, ou é ruim, ou daria um resultado negativo. Não é bem por aí. É necessariamente uma forma de pensar, tá? Eu tenho possibilidades e sigo uma possibilidade. Eu sigo um caminho. Ao seguir um caminho, eu estou escolhendo, eu estou fazendo uma escolha. E eu estou construindo uma memória. Ao construir essa memória, eu estou permitindo uma reflexão sobre um objeto ou sobre as possibilidades. Bom, sendo assim, essa questão de escolhas, como nós estamos colocando, ela parte de um ponto bem básico, né? Que é, quem faz a escolha? Né? E quem faz a escolha somos nós. Então, a partir do momento que eu começo a apontar, pensar e buscar informações, ela sempre parte da sua pessoa, do nós, tá? Eles assim, para a gente poder usar uma informação textual. Como no espelho mágico da Bela Adormecida, nas perguntas que fazemos tanto ao presente político como à história, quem é a mais bela? Quem é o modelo canônico? Quem é o outro? Quem é o mesmo? Há sempre uma resposta previamente dada, implícita na construção do mesmo, como espelho. E a resposta é sempre nós. Como ele está colocando, então, essa escolha se faz sempre necessária. De você pensar a partir daquilo que você busca, daquilo que você necessita. Então, esse elemento pensado pelos autores permite com que a gente venha a conseguir entender que a construção dessa história da filosofia são opções, são busca de opções, tá? Ele coloca um ponto para a gente poder começar a refletir. Ele diz assim, a história da filosofia é assim sempre. De alguma forma, a história do presente, pois é construída a partir das questões que nos animam a pensar o mundo contemporâneo. A história da filosofia somos nós. Portanto, porque a reinventamos continuamente e porque ela é parte integrante de nossa identidade individual e de nossa cultura ocidental. Vamos lá. Bom, o que os nossos autores tentam colocar pra gente é, olha, toda vez que eu faço um questionamento, que eu gero um questionamento, eu tenho que sempre entender que o questionamento é pessoal, né?
Então, a construção da minha história, da minha filosofia, ela também é pessoal. É em busca das minhas necessidades, do meu momento, da minha questionamento. Ou seja, se eu tiver vivido, né, por exemplo, um impeachment no Brasil, do presidente Collor, esse vai ser uma informação muito importante para eu pensar. Contudo, se meu aluno não viveu, ele não consegue gerar essa reflexão política. Qual é a importância disso? A importância é que a gente tem que entender que aquilo que eu penso filosoficamente, ela não necessariamente é pensada pelo outro. Tá? Aquilo que é muito importante para mim, no caráter filosófico, ele também não é pensado necessariamente pelo outro. Tá? Isso vai fazer com que a gente busque ou tenha uma construção de uma identidade individual. Ou tente construir uma identidade individual. Essas informações que vão vir ou que vão ser nos colocadas, elas permitem com que a gente tenha essa construção. Nesse ponto, então, a gente vai conseguir, por exemplo, entender o que a gente chama de canone ou canon, tá certo? Essa canonização é exatamente uma escolha, uma possibilidade daquilo que eu desejo, né? Os autores até colocam pra gente, dizendo assim, tudo é Bíblia. Já escrevia Guimarães Rosa em seu Grandes Sertões Vereda, pois tudo é clássico, tudo é cânon, tudo é sagrado. Quando se quer ser separado do cotidiano, da vulgaridade, dos objetos e dos eventos. Ou seja, tudo aquilo que eu acho que é importante, o meu indivíduo, eu considero sagrado. Só que o problema esparra bem aí. Aquilo que eu considero sagrado não necessariamente vai ser sagrado para o outro. Essa canonização, ela ocorre continuamente, né? Nesse sentido, você pode perguntar, então não vai fazer sentido, porque no caso a gente nunca vai chegar num denominador comum, tá? Mas aí que está a questão. Essa grande possibilidade de debate é que permite com que a reflexão exista. Se todos nós seguíssemos o mesmo caminho, chegaríamos ao mesmo fim e teríamos a mesma resposta. Se nós temos construções de possibilidades infinitas, as respostas são infinitas, as reflexões são infinitas e as possibilidades são infinitas, tá? Isso permite com que a gente entenda a necessidade de ler o máximo possível dos indivíduos, porque toda vez que eu leio Aristóteles, Hannah Arendt e qualquer outro autor, eu estou lendo o seu caminho, a sua possibilidade, a forma como ele está pensando, uma possibilidade de explicação, uma possibilidade de pensamento. É nesse sentido que, que os autores estão demonstrando para a gente por que a gente tem que entender que é individual. A gente tem que entender individual porque é um caminho, é uma possibilidade. E essa possibilidade pode construir ou ampliar os meus caminhos, né? Quanto mais eu tenho possibilidades, ou quanto mais caminhos eu puder vir a ter, mais seria possível chegar a um fim, tá? Então, ele, mais uma vez, para a gente poder voltar ao texto, né? Ele diz assim, a filosofia, né, ela deve ser pensada, então, como uma possibilidade de uma disciplina acadêmica. Por quê? Porque essa possibilidade de disciplina acadêmica vai permitir a reflexão dentro da academia, né? Não porque vai permitir esse desacordo total, mas porque vai permitir uma possibilidade de desacordos, né? E aí parece bem complicado eu ter possibilidade de desacordos, mas não é. Não é porque, como a gente disse anteriormente, se eu tiver sempre a mesma resposta, eu sempre vou chegar no mesmo lugar. E aí significa que eu nunca vou para lugar nenhum. Tá? Então, essa forma de reflexão, essa possibilidade de reflexão é que faz com que as coisas andem, né? O que o autor está chamando de desacordo, ou seja, eu não necessariamente concordar com a ideia, ela é sedutora. Por quê?
Porque ela permite com que eu tenha caminhos, né? Ela permite com que eu tenha formas de refletir. Ou como ele mesmo coloca no texto, né? É uma ideia sedutora que está por trás disso. É a que permite a liberação desse peso morto de erros e de ilusões que ocorreram. Por quê? Porque toda vez que eu reflito um pensamento, eu posso chegar a uma outra definição, a uma outra possibilidade. E aí eu vou tirar isso que ele está chamando metaforicamente de pesos mortos, né? Permitindo com que eu chegue a uma outra definição. Ok? Isso vai permitindo sempre que a gente vá entendendo então por que os clássicos existem, né? Porque os clássicos, você vai tendo essas leituras conseguem ser extremamente presentes, né? E são fortes. Elas conseguem gerar uma reflexão dessa sociedade e uma intenção dessa sociedade bem contextualizada, né? Uma descoberta dessas informações que estariam presentes ou que estavam no presente do filósofo, que é o nosso passado, tá? Mas que a nossa pergunta, que é no nosso presente, é no nosso tempo, né, seja voltada para o pensamento daquele filósofo, ok? Bom, essa possibilidade de relação faz com que a gente amplie cada vez mais a discussão ou os diálogos, né? Porque, como a gente já disse, se eu tenho vários caminhos, eu tenho várias possibilidades. Para que a gente possa chegar em algum lugar, a forma a chegar a esse local se chama diálogo, né? E vamos, mais uma vez, vamos tentar chegar ao texto para a gente poder ter uma posição que ele diz assim para a gente. Realmente, diálogo, né, significa construção de um espaço onde podemos nos descobrir o ontem e o hoje, simultaneamente mesmo e outros, numa aprendizagem da diversidade e da construção de nossa identidade, que nos permita reconhecer o mesmo processo complexo e equívocos existentes da construção dessa identidade e dos outros e para os outros. Então, diálogo é essa possibilidade. E aí é onde entra, mais uma vez, essa questão de buscar, analisar, olhar para os filósofos, né? Quando eu leio, eu estudo um filósofo, eu busco um filósofo, eu estou gerando um diálogo. Eu estou me permitindo dialogar com ele, né? Então eu tenho que pensar ou ver sempre a partir dessa forma. Não como que aquele texto fosse, como ele mesmo colocou anteriormente, uma Bíblia sagrada. Não necessariamente, mas sim como uma possibilidade de reflexão. Um elemento que vai me dar algo, um elemento que vai me permitir pensar algo, né? Sendo assim, então, a gente pode perceber que essa história da filosofia, ela não é inútil em sala de aula, né? Pelo contrário, a gente tem que entender que a gente tem que permitir com que nossos educandos, eles venham cada vez mais a dialogar com esses filósofos, né? Permitindo com que eles façam perguntas e busquem as respostas através dessa informação ou através desses filósofos. Essa possibilidade não impede o conflito de interpretação, não impede a necessidade de confronto. Pelo contrário, como a gente já disse, ou como a gente está pautando esse texto. A gente tem que entender que caminhos são possíveis. Sempre. Né? Os confrontos são existentes. E a partir dos confrontos, nós vamos ter interpretações. Tá? E essas interpretações é o que permite um bom diálogo. Né? Eu não vou ter como pensar um diálogo que não seja possível ou existente. Ele tem que ter esse conflito, ele tem que ter essa possibilidade. Bom, sendo assim, eu posso então finalmente ter algo que eu posso chamar de clássico. Por quê? Porque o clássico vai ser exatamente aquele texto aonde, por vários caminhos que eu ande, eu acabo passando por ele. Eu acabo cruzando ele. Né? Então o clássico, ele é um elemento que
que a gente vai perceber que ele vai delimitar o debate filosófico. Como diz o próprio autor, o clássico se apresenta ao mesmo tempo como delimitador e definidor, como paradigma e como provocador da diversidade da leitura a qual nós estamos fazendo. Então, como a gente está colocando, ou usando o exemplo do caminho, eu tenho um caminho e de vez em quando eu cruzo por um outro caminho. E esse outro caminho que eu estou cruzando, ele se repete, mais à frente de novo. De novo. Sendo assim, eu vou constituir esse caminho com aquilo que ele está chamando. Isso aqui, que de vez em quando eu cruzo e me dá respostas, é o clássico. O clássico é aquele elemento, aquele texto que vai sempre aparecer, ou está aparecendo, para permitir uma reflexão, para permitir com que eu pense esse debate. Né? Sendo assim, esse clássico ele se apresenta cada vez mais dentro da nossa sociedade moderna, né? Uma vez que essa vivência, essa dinamicidade desse mundo moderno no momento, ele é um embate constante, cada vez mais forte, não porque no passado não houvesse, mas porque as relações são mais próximas, né? A possibilidade que eu tenho hoje de ter contato com uma cultura, com um indivíduo diferente da minha cultura, é muito maior do que eu tinha no século XIX. Né? Eu saio na rua hoje de uma grande cidade, se eu não cruzar por pelo menos 5 pessoas de um país diferente, ela não é uma grande cidade. E se eu não conseguir entender as relações desses 5 indivíduos, nas suas culturas, nas suas formas de pensar, como eu disse anteriormente, eu não vou conseguir conviver com elas. E aí, esses caminhos não vão, como ele está dizendo, eles não vão se cruzar. Se eles não se cruzarem, não vai haver diálogo. Tá? Então, a filosofia, ela está nesse debate, nessa relação, tentando permitir com que a gente tenha cada vez mais uma leitura ampla e buscando um contexto de relação dentro dessa sociedade. Sendo assim, eu necessito dos clássicos? Não, eu não necessito dos clássicos. Mas, por incrível que pareça, eu vou acabar lendo. Né? Como ele está dizendo, é uma coisa que cruza o seu caminho. Eu vou seguindo uma ideia, eu vou seguindo uma estrutura, quando menos eu penso, eu me deparo ao clássico. Né? Ele vai estar lá para permitir com que eu tenha uma informação. Eu posso me desviar dele? Posso, porque como disse o autor lá no começo do texto para a gente, memória é escolha. Você pode escolher. Né? E aí tem sempre a escolha de não seguir, não ler os clássicos, ou não entender os clássicos, ou não se ver os clássicos. Mas, normalmente, a ideia é, já que eu estou fazendo um caminho, quanto mais leve for esse caminho, mais suave for esse caminho, mais agradável for esse caminho, mais fácil ele vai ser. E aí é onde entra o clássico. Ele permite com que essa suavidade exista dentro da nossa possibilidade de relação. Né? Ele permite com que a gente venha analisar os textos de forma cada vez mais fácil, mais afável. Né? E essa possibilidade a gente tem que levar para o nosso aluno, sempre. A ideia é essa, é fazer com que ele entenda que ler a República de Platão não é ler o que aconteceu há 5.000 anos atrás. É ler uma possibilidade que pode acontecer amanhã. Né? É ler uma reflexão que venha a permitir um melhor amanhã. Então, eu ler Platão de pouco mais de alguns anos atrás, né, vamos dizer assim historicamente, é nos dar um outro caminho, é nos permitir uma outra visão. Ok? Obrigado.